Olá pessoal, aqui é o Valnei do Valnei Andrade HQ. Hoje estaremos contando as melhores histórias ou HQs da DC para começar a ler. Bem, eu fiz uma pequena seleção aqui, espero que vocês gostem. E começaremos com Batman, ano 1, que é a história que conta a origem do Homem-Morcego, de como tudo começou na vida dele, de como ele se tornou esse ícone mundial que todos gostam, que todos amam. Então tá aí. Batman, o ano 1, super recomendado e espero que vocês gostem dessa leitura de Batman ano 1. Outra história excelente do Homem-Morcego é Asilo Arkham. É uma história que conta que Batman é chamado para acabar com um motim que acontece no asilo e ali o Batman entra para tentar botar tudo em ordem e acaba batendo de frente com os seus piores inimigos, vamos dizer assim, Duas Caras, o Crocodilo, Coringa, Pinguim, a galera toda ali do mal tá toda ali reunida. E também, quando o Batman se aprofunda mais e mais nas dependências do asilo, ele vê que tem alguns vilões ali que estão extremamente mudados, inclusive apresentando até medo de estar ali naquele local, para tu ver que o Asilo Arkham é um asilo barra pesada de Gotham. Então é uma excelente história, né? E espero que vocês gostem. Tá aí minha recomendação, Asilo Arkham. Batman, a Piada Mortal. É uma história de origem do Coringa que mostra que todo homem pode ter um dia ruim ou pior, ou até mesmo se enlouquecer. E é exatamente baseado nisso que se conta a história Batman, a Piada Mortal, que é uma das origens que se conta do Coringa. E é uma excelente história, uma história realmente surpreendente, uma história onde mostra que, spoiler, que ele ali atira na Bárbara Gordon, fazendo com que ela fica ali deficiente. Enfim, é uma grande história. Espero que vocês leiam essa história, porque vale a pena. E é claro, né, essa história não poderia estar de fora das grandes histórias da DC, que é Batman, o Cavaleiro das Trevas, escrita pelo grande mesmo Frank Mir. Uma história excelente, uma história, pô, genial. Tanto é que virou filme e é uma história que até hoje está entre, se não está entre as 10 melhores, está entre as 5 melhores histórias de HQs que existe. E também tem Batman versus Predadores, uma grande história que eu particularmente botei aqui e gosto bastante, que conta a história do Predador procurando um grande campeão na Terra e ele encontra quem? Quem que ele encontra? O Batman. Aí só que o Predador não sabe quem é o Batman. E ele acaba se ferrando. Depois tem o Predador 2 que ele retorna, mas aí não retorna sozinho, retorna com outros predadores para caçar o Homem-Morcego. Mas nós sabemos que o Homem-Morcego é duro na queda, se tratando em combate corpo a corpo. E também Batman, o Messias. É uma excelente história. É uma história que conta um homem religioso que manipula e que age de forma escusa no submundo de Gotham City. E é uma história interessante que ele trabalha muito no psicológico, não exatamente na parte física, mas sim no psicológico. E o Batman, ele nessa fase da sua vida, dessa história, ele tem que lutar com esse grande vilão, mas na parte intelectual, na parte a parte detetive do Batman tem que ser é mais aflorada nessa história. Na moral, o que dizer dessa HQ? Crise nas Infinitas Terras. É uma história excelente, excelente da DC, onde mostra ali o universo em conflito, as ondas de antimatéria, o anti-monitor, o monitor, o Pária que venceu o filho do Lex Luthor da Terra 3, enfim, histórias que contam ali a morte da Supergirl, do Flash. Cara, é uma excelente história da DC que a DC fez na época para poder organizar, né, o seu universo que
estava meio que bagunçado, organizar algumas origens de alguns heróis. Então, Crise nas Infinitas Terras serviu para isso também, além de ser uma excelente história com um final surpreendente. Espero que vocês leiam mesmo essa história, que vocês irão gostar bastante de Crise nas Infinitas Terras. Crises de Identidade, também uma excelente história. Também aqui conta a crise de identidade, fala a respeito do assassinato da mulher do Homem Elástico, mas também é uma história também que questiona por que os heróis têm que ser mascarados, por que eles têm que esconder a sua identidade. E no desenrolar da história nós vamos entender o porquê disso, e também mostra também que os heróis fazem isso não somente para se proteger, mas também para proteger os seus entes queridos. Então eu super recomendo também Crise de Identidade, que é uma excelente história, uma história realmente magnífica a respeito desses grandes heróis que são lendas da DC. Outra história também excelente que eu recomendo é a história Flash, Ponto de Ignição, uma série que descreve o universo DC, uma situação em que o Flash, querendo modificar a sua origem, salvar sua mãe que tinha sido falecida, e ele volta, mas não só modifica a história da vida dele, mas também a história de muitos dos heróis ali presentes. E, quer dizer, resumindo, o Flash faz uma cagada, mas é uma excelente história, uma história que eu super recomendo. Tem a parte ali em que ele se encontra com Thomas Wayne, pai do Bruce Wayne. Tem a história da carta que depois ele volta, leva para o Batman, e é uma carta que faz o Batman chorar, isso mesmo. E é uma excelente história. Flash, Ponto de Ignição, como alguns também já conhecem como Flashpoint, e recomendo. Também outra história também que eu super recomendo é Injustiça, Deuses Entre Nós. É uma história que conta quando o Superman e a Liga da Justiça se declaram autoridades definitivas da Terra. E, é claro, o único que foi contra a toda essa ideia de superioridade, de seus absolutos, foi o Batman, né? E o Batman começa a lutar contra a isso tudo, mas só que do lado dele ficam pouquíssimos heróis para tentar lutar contra essa situação. E o Batman, que sempre é o cara da estratégia, o homem dos planos, ele fica sem muito pouca opção, e exceto por uma, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, que ele tem guardado na manga para tentar fazer com que essa situação toda venha voltar à normalidade. E também Monstro, do Pântano também, de Alan Moore, uma excelente história, uma obra-prima desse grande autor de histórias em quadrinhos. Eu recomendo, super recomendo para vocês, que vale a pena ler, que vocês passarão a conhecer um pouco mais do Monstro do Pântano, e é uma excelente história. Outra história que eu recomendo é Mulher Maravilha, Deuses Imortais. É uma história feita após Crise nas Infinitas Terras, e foi feita por o grande gênio Jorge Pérez, né, falando a respeito da Mulher Maravilha, das suas origens, enfim, a Mulher Maravilha na sua essência. Então é uma grande história que eu recomendo que vocês leem, que é Mulher Maravilha, Deuses Imortais, uma história excelente a respeito da princesa de Temícera. Outra grande história também que é super recomendada, que é escrita pelo o gênio da arte, que foi Jack Kirby, que é Novos Deuses, super recomendado. Conta a história quando o dia do Ragnarok chegou e ali os velhos deuses morreram e o mundo que viviam foi dividido em dois. De um lado, Nova Gênesis, liderada por Isaia, o Pai Celestial, e por outro lado, Apocalipse, gerou uma raça nova de deuses malévolos que logo depois foi dominada e liderada por Darkseid. Então, é uma excelente história, uma história também que você vai ver vários
personagens interessantes e bons. Eu super recomendo esse gibi, essa HQ, que é do grandíssimo Jack Kirby, que é Os Novos Deuses. E o clássico aqui da DC aqui que eu recomendo é Um Reino do Amanhã, que é uma história que conta que existem novos heróis na Terra, só que esses heróis são um pouco irresponsáveis e destrutivos, e os velhos grandes heróis como Lanterna Verde, Superman, Mulher Maravilha, Batman, se encontram aposentados ou se encontram até mesmo escondidos nesse novo mundo que os apresenta. E o que ele acontece? Devido a essa grande situação, grandes coisas acontecendo, a Diana vai até o encontro do Clark, do Superman, e insiste para que ele volte para pôr ordem nessa bagunça toda que está naquele momento. Então, é uma grande história, é um dos clássicos, ou dizer não, o clássico da DC, e super recomendo para quem está começando a ler e para quem realmente gosta de boa história em quadrinho. Essa é uma excelente HQ para você começar a ler. Também a fotografia, a forma de como é desenhado, de como é ilustrado essa história, vale muito a pena ter no seu acervo. Os Novos Titãs, o Contrato de Judas. Inclusive, essa semana eu voltei a reler, porque tinha alguns tópicos dessa história que eu tinha esquecido. E é uma história muito excelente dos Novos Titãs, contando ali a transformação do Robin em Asa Noturna, o abandono temporário do Kid Flash da equipe, algumas mudanças, alguns membros novos que entraram no grupo. Enfim, é uma grande história dos X-Men, dos Novos Titãs, e é excelente ali que nos apresenta ali o grande vilão dos Titãs, que é o Exterminador. Cara, é uma história que eu super recomendo, é uma história muito boa, que vale a pena ler, tanto é que eu reli ele novamente, essa história, porque é super interessante. Outra boa história que é Superman, um Homem de Aço, que narra a origem do Superman, tendo sido durante mais de 2 décadas a origem definitiva do nosso herói. Tanto é que o filme que passou, O Homem de Aço, foi baseado em cima dessa história. É uma história muito boa que mostra o Homem de Aço se revelando para o mundo, né, quem ele realmente era, e depois vem se tornar o grande herói que todos nós conhecemos. É uma grande história, muito bem contada, muito bem narrada. E espero que vocês gostem de O Homem de Aço. E também tem Superman, o Astro, que é uma grande história, é simplesmente uma obra de arte, é uma história que conta, né, o Superman na sua essência, né, de esperança, de bondade, enfim, a essência do herói está aí em Superman, o Astro, e também Superman entre a foice e o martelo. E essa entre a foice e o martelo é interessante, que mostra, e se o Superman tivesse caído na União Soviética e não nos Estados Unidos? Porque naquela época, quando essa história foi escrita, né, vivia aquela grande guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética, e, né, a história em quadrinho fez essa história mostrando um outro ponto de vista. Sim, o Homem de Aço tendo caído na União Soviética, e como seria isso tudo? Bem, é uma história interessante que você tem que parar, tem que ler e tem que ver, porque é muito boa essa história. Outra grande história da DC que eu recomendo aqui para vocês é Shazam, com uma palavra mágica. A história conta a respeito do Shazam, ou seja, o Capitão Marvel, fala a respeito da história dele, de como ele se tornou
esse grande herói também da DC. Conta, né, que o menino Billy Batts, né, se transforma nesse grande herói que é o Shazam, a junção da palavra Shazam, que é a junção de vários deuses. Enfim, é uma história muito boa, é uma história que conta tudo isso. Também recomendo para vocês, porque vale a pena. E também, outra história aqui também interessante, também, que vale muito a pena e recomendo é Tropa dos Lanternas Verdes, A Noite Mais Tensa, que completamente transfigurado, o vilão Mão Negra detona o começo do maior evento do ano, né? Que é ele envolve o poder de seus super-heróis e relembra a parte de entes queridos, de antigos companheiros de batalha. A sombria força maligna avança, enfim. E para isso, os Lanternas Verdes se unem para tentar parar esse grande vilão, fazendo com que ele venha a ser derrotado. A Noite Mais Tensa é uma grande história dos Lanternas Verdes, uma história também aqui que vale a pena você ter no seu acervo, vale a pena você ler e se inteirar mais e mais e conhecer um pouco mais a respeito dessa tropa dos Lanternas Verdes. E Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Isso aqui é uma história boa dos anos 70 que mostra os Estados Unidos naquela época efervescente, onde tinham preconceito, discriminações, drogas, miséria, pobreza, e eles pegam um carro e viajam pelo país, pelo interior dos Estados Unidos, e ali o Arqueiro Verde vai mostrando para o Lanterna Verde várias situações, porque o Lanterna Verde estava tão somente preocupado em defender a galáxia, em defender outros planetas, mas não olhava propriamente para o planeta Terra, para o cotidiano mesmo que acontecia no planeta. E ali, numa visão ali do Arqueiro Verde, o Arqueiro Verde traz ele mais para ter o pé no chão e mostrar ele o dia a dia do que acontece no nosso planeta, inclusive uma situação em que de imediato assim a Lanterna Verde vê um jovem agredindo um senhor e ele ali vai em cima daquele jovem, tirando aquele jovem de ação, e assistindo a cena estava o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde falou para ele: "Você sabe por que estava ocorrendo aquela situação?" E o Lanterna Verde fica sem ação, não sabe, e o Arqueiro Verde fala para ele: "Não, porque aquela senhora que está ali depende do sustento daquele jovem. E aquele senhor que estava interpelando ele ali estava querendo expulsar ela da casa dela, dessa situação. Enfim, são situações que são apresentadas por Lanterna Verde que até então passava despercebido para ele. Uma situação também que mostra um senhor de pele negra indagando ele, dizendo que enquanto ele protege os alienígenas, ele esquece, né, dos seres humanos que estão sofrendo preconceito, que estão sofrendo vários tipos de repreensão. Enfim, é uma excelente história, uma história de cunho social, uma história que mostra o dia a dia do planeta Terra, em que a maioria dos heróis até então não via. Então, é uma obra-prima super conceituada, super recomendada, super aclamada por muitos que já leram, que gostam de boas histórias. Essa está entre elas. E para finalizar, vamos falar um pouco a respeito de Watchmen. É uma história, né? O Watchmen se passa numa versão alternativa dos Estados Unidos de 1985, ou seja, no meio da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, em que os super-heróis uniformizados eles vivem no dia a dia entre nós e a contagem para o fim do mundo está acontecendo, está cada vez mais próxima, e essa tensão entre Estados Unidos e União Soviética faz desacarretar várias situações e tudo vai acontecer faltando 5 minutos para a meia-noite. É uma grande história, bem escrita, bem produzida, é uma história que super recomendada, super vencedora. Vale a pena você ler o Watchmen, como aconteceu também no filme, mas eu recomendo primeiramente você ler na HQ, que na HQ é muito mais interessante.
eles se aprofundam cada vez mais na história e vale a pena ler essa grande história. E aqui eu termino as minhas recomendações para vocês sobre as melhores histórias para ler da DC. Digo a vocês, foi uma grande pesquisa que eu fiz em outros canais, em outros meios de comunicações que, assim como eu, falam sobre HQ, e entre os que eu escolhi não está muito diferente daquilo que os meus amigos também escolheram. Tem uma ou outra que foge aqui, que de repente você não possa... Ah, eu não gosto muito dessa história, eu gostava daquela história tal, mas eu creio que de 1 até 10, eu creio que 8 ou 9 histórias que vocês gostam também se encontram aqui em tudo aquilo que eu falei. Bem, espero que vocês gostem, espero que vocês deem um like, se inscrevam e se comunique, fale a respeito desse vídeo, faça comentários se vocês gostou, se não gostaram, e estamos aí. Até a próxima.